convite, né? Dizer que a sociedade, a SBPC, ela vem trabalhando para que essa difusão da ciência aconteça, né, para o benefício da população brasileira, né? Fazer uso da palavra agora, então vamos chamar o doutor Thales Tress, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas. Tem a palavra. Eu queria agradecer o convite, acho que é um espaço importante de ser ocupado. Esse debate é um debate que vem já acontecendo no Brasil, ainda que tardiamente, mas dentro de um tempo nosso, né? Esse tema eu venho pesquisando academicamente há pelo menos 15 anos e é um tema bastante complexo. Quer dizer, de antemão eu já acredito que essas falas elas não vão dar conta de esgotar toda a complexidade que é o papel, a centralidade do animal dentro do empreendimento científico. Então há que se ter uma perspectiva bastante complexa desse empreendimento, uma série de finalidades, e para cada finalidade a gente precisaria de um tratamento adequado para discutir de forma aprofundada e imparcial, acima de tudo, né, sobre a relevância da instituição, então, do animal dentro do empreendimento científico. O meu recorte na minha apresentação, né, um desafio, na verdade, de tratar de um assunto desse em tão pouco tempo, mas eu já estou até me acostumando já, porque os formatos geralmente são esses, né? Mas vai se dar dentro de uma perspectiva crítico-científica, né? Eu vou deixar um pouco de lado a dimensão da ética, ainda que seja importante destacar que há uma demanda social urgente e crescente, né, que está exigindo da ciência um repensar sobre o papel do animal, né, na pesquisa biomédica, em especial. A minha pesquisa toda de doutorado, né, que eu concluí há alguns anos atrás, se dá dentro desse recorte, então, da relevância da modelagem animal dentro da pesquisa biomédica. E é inegável que a gente tenha amadurecido enquanto sociedade, né? Moralmente, nós, por um processo histórico, nós ressignificamos o animal. O animal não é hoje mais o animal do século XV, XVI, quando ele foi instituído na ciência. E isso gera um dilema, um impasse bastante sério entre uma parte da sociedade, bastante ruidosa muitas vezes, mas ainda assim legítima, e também uma parte dos pesquisadores, né, lembrando que o método da modelagem animal é um dentre vários métodos disponíveis para se trabalhar, né, hipóteses, para se desenvolver terapêuticas. Tá? É importante deixar isso bem claro. Isso não é uma prática generalizada, pode ser considerada hegemônica, mas ela ainda é restrita a algumas linhas de pesquisa dentro da área da ciência. Né? Existem muitos pesquisadores que fazem um contraponto científico do emprego desse animal e fazem uso, inclusive, de outras metodologias. É importante deixar isso claro. Então, eu deixo um pouco de lado essa dimensão da ética, sem torná-la irrelevante, né? Eu queria também, de antemão, pedir um pouco de desculpa, porque eu vou ler a minha apresentação, eu não costumo fazer isso, tá? Mas, assim como o tempo é curto e eu queria otimizar bastante a organização dessas ideias, eu gostaria de antemão já me desculpar por esse formato, mas espero que vocês acompanhem, tá? Eu separei essa discussão em alguns pontos, na verdade são 9 pontos que eu considero mais importantes e que fazem referência, então, a essa dimensão da crítica científica. De novo, não a uma crítica moral, não a uma crítica ética, que é muito relevante nesse debate, mas que eu estou deixando um pouco de lado, propositadamente. E é dentro desse recorte específico que eu vou fazer as minhas contribuições, as minhas ponderações. Bom, primeiro ponto, tá? A gente não tem no Brasil massa crítica científica suficiente para fazer um contraponto adequado da modelagem animal na pesquisa. Quem defende o uso de animais, invariavelmente, é quem utiliza e depende de animais em suas pesquisas. Na ciência, a gente tem um termo bastante claro para explicar essa postura, que se chama conflito de interesses. Então, é preciso saber quem diz que o uso de animais é imprescindível para a pesquisa. E não será nenhuma surpresa se nós encontrarmos no latte dessas pessoas inúmeros artigos envolvendo utilização de animais, tá? Ou seja, existe aí um comprometimento biográfico do pesquisador que, de alguma forma, enviesa esses posicionamentos. É importante a gente ter claro isso. Quem fala sobre essa necessidade? Então, é necessária uma avaliação imparcial do papel e da relevância desses modelos para a pesquisa, tá? Levando em consideração não apenas o contexto das novas tecnologias do século XXI,
das abordagens que estão existentes hoje, que não haviam há pouco tempo atrás, e que estão em um processo de evolução, inovação e desenvolvimento bastante grande, mas também levando em consideração um olhar sobre o passado, tá? Um olhar crítico sobre o passado. Então é nesse segundo ponto que eu insisto, tá? Que diz respeito a esse olhar crítico sobre o passado. É recente na literatura acadêmica, científica, um pesquisar a pesquisa. Tá? De alguns poucos anos para cá, a gente tem encontrado alguns artigos que vêm se debruçando sobre como se faz a pesquisa. Essa abordagem tem sinalizado para uma maior cautela na ideia de que os dados obtidos de outras espécies possam ser aproveitados em sua inteireza para a espécie humana. Estudos correlacionais, revisões sistemáticas, meta-análises, vêm sendo conduzidas e publicadas, e a vasta maioria, para não dizer a totalidade delas, coloca o animal como um modelo pobre do ponto de vista preditivo. Quanto ao valor preditivo, trata-se da antecipação de eventos fisiológicos esperados, um cálculo que se faz a priori. No entanto, é frequente a identificação retroativa ou a posteriori dos resultados obtidos. Quer dizer, quando após os efeitos em humanos serem revelados, seleciona-se convenientemente as pesquisas animais com resultados correspondentes, afirmando então que determinado modelo previu a resposta em humanos. Esse argumento é altamente falacioso e frequente nas justificativas dos defensores da pesquisa com animais. Um artigo de 2004, num periódico médico bastante conceituado, provocativamente intitulado "Onde estão as evidências que a pesquisa com animais beneficia humanos?", afirma que a melhor forma de evidenciarmos o valor dos experimentos em animais é conduzir revisões sistemáticas de estudos em animais e, quando possível, comparar os resultados desses estudos com os resultados de achados clínicos correspondentes. Tá? Os autores concluem que, num plano ideal, estudos com animais não deveriam ser executados até que se tenha avaliado a sua validade e a sua capacidade de generalização para a medicina clínica. Inúmeros artigos de revisão, então, vêm sendo publicados e não há tempo para apresentá-los todos ou sequer aprofundar qualquer um dos mesmos, mas eu não posso deixar de comentar, a partir dessa perspectiva de revisão crítica, um evento midiático recente no campo da pesquisa biomédica. Atualmente, pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma pesquisa contra a AIDS, uma vacina contra a AIDS, utilizando-se de macacos como modelos experimentais. Segundo um artigo da revista Nature, de 2007, vejam, 7 anos atrás, mais de 100 vacinas com a mesma finalidade foram consideradas exitosas nesses modelos, mas fracassaram em humanos, provocando, em alguns casos, um agravamento do quadro infeccioso de pacientes portadores do vírus. E mesmo que, hipoteticamente, uma vacina seja desenvolvida a partir de modelos animais, ainda assim não seria, per si, esse modelo não seria, per si, preditivo para o ser humano. Tá? E vejam que nós estamos falando de primatas, que são animais que têm uma similaridade genética bastante próxima à nossa. E aí eu entro no terceiro ponto, similaridade genética. Não há motivos para acreditarmos que um animal com 99% dos genes correspondentes à nossa espécie responda fisiologicamente de forma aproximada aos humanos. O argumento da similaridade genética é fraco, pois a análise de correlação meramente quantitativa sobre uma característica biológica com repercussões qualitativas significativas. Os estudos recentes de revisão bibliográfica mencionados anteriormente são reveladores nesse aspecto. Pesquisadores que trabalham com animais sabem disso, mas insistem que os testes em organismos inteiros possam aproximar a resposta esperada na espécie humana, ao contrário de um simples tubo de ensaio. Eu entro no quarto ponto. Os métodos substitutivos não são simples tubos de ensaio. Essa afirmação é reflexo de uma posição autointeressada na promoção da continuidade dos modelos animais na pesquisa e resultado também da falta de uma reflexão mais aprofundada e imparcial sobre a relevância desses modelos. Seja como for, métodos substitutivos não se resumem a tubos de ensaio ou sequer se resumem a técnicas in vitro. Não vou me estender aqui, de novo, pela questão do tempo, mas há uma variedade de instrumentos, métodos e abordagens, para além dos tubos de ensaio, que isoladas ou combinadas procuram se aproximar da condição fisiológica humana. Vejam, eles se aproximam, a ideia é que um modelo se aproxime daquele organismo, então, que procura
mimetizar dentro de um experimento. Ou seja, todo modelo na ciência, por definição, é uma aproximação da realidade e nunca a realidade em si. Então, sim, os métodos substitutivos, quaisquer que sejam, e por mais sofisticado que eles sejam, possuem limites. Mas isso não deveria estar no campo da obviedade, não fosse pela questão central e mais importante que ela provoca. Qual a real limitação dos modelos animais, que são organismos inteiros, quando comparados à realidade fisiológica humana? Qual a relevância causal desses modelos para a nossa condição de saúde? Colocado de forma breve e simplificada, animais experimentais, quaisquer que sejam, não são sistemas intactos causamente relevantes ao sistema intacto de um organismo humano. São aproximações e aproximações pobres, como essas revisões sistemáticas vêm sugerindo. Quinto ponto. A indústria farmacêutica vem demonstrando um interesse crescente no desenvolvimento de outras formas de prospecção toxicológica para substâncias candidatas a medicamentos. O papel da modelagem animal enquanto modelos relevantes de enfermidades humanas vem sendo severamente questionado por parte da comunidade científica e o setor industrial vem acompanhando essa crítica com interesse, e um interesse particular, o lucro. Sejamos ingênuos, esse investimento em métodos substitutivos não se dá por uma questão moral em relação aos animais experimentais, mas sim porque a indústria farmacêutica vem entendendo que esses outros modelos, essas novas tecnologias, elas têm mais condições de, ou mais eficácia em termos de prospecção. Dados de 2013 sugerem que o custo total de desenvolvimento de um fármaco esteja entre 4 e 11 bilhões de dólares, dependendo do composto. E a etapa pré-clínica corresponde de cerca de 40% a 50% desse investimento. E ela é considerada por muitos como sendo crucial para o êxito no avanço do desenvolvimento dessas substâncias nas etapas clínicas posteriores. O custo da interrupção desse desenvolvimento é bastante elevado. E essa interrupção é regra. A taxa de drogas que entram na etapa clínica é de 1 para 1000, segundo dados da FDA, que é a agência norte-americana que regula farmacêuticos e outras substâncias. O pesquisador crítico da modelagem animal, chamado Thomas Hartung, farmacologista, comenta que o número de substâncias lançadas no mercado está caindo e o seu sucesso não necessariamente compensa o alto investimento, fecha aspas. De fato, segundo uma pesquisa de 2009, a quantidade de novas drogas aprovadas pelo FDA no mercado permaneceu constante nos últimos 60 anos, apesar do crescente investimento nessa área. Esse filtro fino, quer dizer, uma substância para cada 1000, né, por onde passam essas substâncias, vem provocando uma reflexão sobre métodos melhores de avaliação de risco, considerada então uma etapa crucial no desenvolvimento dessas terapêuticas. Sexto ponto. O sucesso de medicamentos para uso humano só existe graças aos experimentos em humanos. Como todos sabem, qualquer substância ou medicamento por lei deve ser testada em animais. Mas sua eficácia só é garantida nos estudos com a nossa espécie, naquela etapa que a gente chama de clínica. Afirmar que animais foram responsáveis por uma série de avanços no campo da medicina humana é no mínimo leviano e no máximo uma afirmação que deveria ser apresentada ou baseada em fontes mais adequadas, como historiadores da ciência ou epistemólogos, e não por quem faz uso de animais na pesquisa. Não há evidências históricas claras e tampouco óbvias dessa relação entre os avanços nas condições de saúde humana e a experimentação em animais. Mas vamos supor que elas existam. Vamos supor que algumas técnicas foram desenvolvidas em animais e aplicadas exitosamente em seres humanos. Há pelo menos duas considerações a se fazer nesse cenário hipotético. A primeira é que seria retrógrado justificar a manutenção de procedimentos exitosos do passado, desconsiderando os avanços da tecnologia e da ciência, sem falar, inclusive, dos avanços na nossa moralidade. E segundo, seria determinista achar que existe pelo menos uma forma de se chegar ao êxito dentro do empreendimento científico. Sétimo ponto. A pesquisa com animais gera dados confusos, como explicitado no depoimento de um pesquisador e diretor executivo da gigante farmacêutica Merck, abre aspas, estamos gerando mais dados sem sermos mais exitosos. Existe uma zona de caos quando trabalhamos com um animal e compreendemos muito pouco do que ocorre ali. Podemos perambular nessa zona por anos, fecha aspas.
Mais do que isso, além de dados confusos, tais experimentos geram muitos falsos positivos e falsos negativos, ou seja, nesse filtro mencionado anteriormente, substâncias potencialmente benéficas para os seres humanos são descartadas e outras potencialmente danosas são administradas a voluntários humanos da fase clínica inicial, aumentando o risco de intoxicação nesses voluntários. Há quem diga que a pesquisa com animais vem, ao contrário, impedindo o avanço da ciência e da resolução efetiva dos problemas de saúde humana. Oitavo ponto, existem pesquisadores que acreditam que a crítica à modelagem animal deva ser produzida por quem está lidando com a pesquisa na prática. Nesse aspecto, digo sem nenhum constrangimento que eu sempre estive longe da bancada. Sou péssimo em seguir receitas, apesar de, modéstia à parte, cozinhar muito bem. No entanto, fico à vontade em abordar essa temática tão complexa porque tenho muito claro que a ciência não se faz apenas no laboratório. Quem assim pensa pouco sabe sobre a natureza do empreendimento científico que extravasa o domínio técnico e o campo do laboratório e adentra profundamente em outros campos do conhecimento humano. Mas a ideia de que tais tecnologias devam ser oferecidas pelos críticos da modelagem animal é arrogante e evasiva. A crítica ao modelo animal não deveria ser adiada nem mesmo em uma situação onde outros modelos de pesquisa mais preditivos não estivessem disponíveis, o que não é o caso. Tampouco cabe aos críticos do modelo animal desenvolver tais modelos alternativos, especialmente quando se tratam de não especialistas. Se a astrologia não é capaz de prever eventos futuros, a crítica a esse modelo de previsão não deve deixar de existir, mesmo que não se tenha ideia de como se poderia melhor prever o futuro. No entanto, no caso da pesquisa científica, a ideia de como melhor predizer respostas em humanos já está em curso e já existem inúmeras tecnologias e abordagens sendo empregadas para esse fim. De toda forma, deve-se deixar muito claro que o desenvolvimento de inovações científicas deve ser um processo coletivo, colaborativo, coerente com o processo histórico da ciência e levando em consideração as especificidades de cada linha e área de investigação. Delegar a resolução prática de um problema a um não especialista da área, neste caso, está mais para um recurso retórico autointeressado. Nunca é demais lembrar que um especialista em uma área encontra-se intimamente comprometido com essa área, seja com sua permanência, seja com a sua transformação. Nono e último ponto. Em um debate que participei recentemente, semana passada, um pesquisador e conselheiro do CONSEA, que não está aqui presente, declarou publicamente que 75% das pesquisas que se fazem com animais no Brasil poderiam ir para o lixo. Eu concordo com ele, ainda que eu acredite que ele tenha sido conservador em sua estimativa. Não quero aqui defender o bom uso de animais na pesquisa, mas fazer uma reflexão sobre uma inconsistência frequente em discursos que justificam o uso de animais em pesquisas. E eu vou me explicar. Em uma palestra na Unicamp, ocorrida em 2012, o professor Marcelo Morales, então presidente do CONSEA e presente nessa mesa, comemorou a posição de 13º lugar no ranking mundial de produção acadêmica, procurando justificar a necessidade dos experimentos em animais. Mas o que dizer da qualidade desses quase 50 mil artigos publicados que sustentam esse ranking, dentro do espírito instituído do Salame Science? Pergunto isso porque até poucos anos atrás os biotérios eram verdadeiros depósitos de animais, e muitos ainda são. Atualmente existe o reconhecimento de que as condições de criação dos animais ou as condições ambientais interferem de forma crítica no metabolismo, comprometendo a qualidade da pesquisa. O que o professor Morales não mencionou foi o ranking do impacto das pesquisas científicas, que de alguma forma indica a qualidade dessas pesquisas, onde no mesmo período o Brasil caiu de 31º para 40º. Sim, a qualidade das pesquisas pode melhorar com o incremento das condições ambientais dos animais experimentais, ainda que isso não toque no cerne da questão da relevância biológica desses modelos. Mas o que eu quero frisar aqui é até que ponto as justificativas para a continuidade da pesquisa com animais estão se dando de forma superficial e parcial. Finalizando, a consequência direta da falta de massa crítica científica que temos no Brasil atualmente, como consequência direta dessa falta de massa crítica, não há uma política adequada de financiamento de pesquisa para o desenvolvimento de métodos substitutivos.
Políticas de investimento são cruciais e determinam o caminho da inovação científica e tecnológica. Todos aqui dessa mesa sabem disso. A falta dessa massa crítica, insisto, dificulta a construção desse caminho. O agravamento desse cenário se dá ainda pela falta de um debate ampliado e contínuo no campo da formação dos futuros pesquisadores e pesquisadoras nas áreas da saúde e das áreas biológicas. Enquanto não levarmos esses debates para os programas de graduação e pós-graduação dessas áreas, futuros pesquisadores continuarão se formando dentro da tradicional e antiga mentalidade da modelagem animal. A criação de disciplinas de manejo e bem-estar animal na experimentação, como se verifica em muitas instituições de ensino e pesquisa, só agrava esse continuismo, uma vez que estão invariavelmente comprometidas a apenas uma perspectiva. Nesse contexto todo, não é difícil entender por que uma parte considerável dos pesquisadores brasileiros das áreas experimentais sejam tão devotos do uso de animais na pesquisa. Por fim, e assumindo o risco de fugir das permissões acadêmicas, eu cito o poeta, abre aspas, rápido se monta uma moradia precária, lento se constrói uma casa segura, rápido a TV te entope de banalidades, lento uma leitura certeira te dá um levante, rápido se faz uma pichação, lento se faz um grafite bem feito. Rápido, uma moto se espatifa contra uma parede. Lento, uma goteira contínua consegue perfurar a mais compacta pedra. Como diz o mesmo poeta, no caso o rapper brasileiro Benegão, o processo é lento. Obrigado. Dando continuidade, então, à nossa audiência pública, vamos chamar agora o Dr. Marcelo Marcos Morales, que é diretor de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Tem Vossa Excelência a palavra. Prefiro ficar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente.